1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler o texto do versículo 20 até o verso 22. O capítulo 15 de 1 Coríntios fala a respeito de ressurreição, e esse é o tema que nós vamos tratar nessa noite, a ressurreição. 1 Coríntios 15, verso 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma, como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Vamos orar? À luz da Tua palavra, Senhor, pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo nos direcione, nos coordene para mais perto da verdade que vem da boca do Senhor. Que tudo o que viemos a ouvir nessa noite não sejam meras palavras de sabedoria humana, mas que seja a própria aplicação do Teu Espírito no nosso coração, dessas verdades tão preciosas, que o Senhor nos dá a chance de conhecer e a chance de relembrar. Dá-nos entendimento, dá-nos a capacidade de, diante da Tua palavra tão gloriosa, nos surpreendermos mais uma vez e ficarmos maravilhados com o tamanho do amor do Senhor por cada um de nós. Usa-nos a todos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós celebramos a ceia do Senhor, como fazemos todos os meses, e a ceia do Senhor faz menção ao sacrifício de Cristo, e não só o sacrifício, mas também a ressurreição de Cristo, porque a fé cristã, a nossa fé, ela está embasada, ela está fundamentada no entendimento de que Cristo Jesus, o nosso Senhor, ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Cristo ressuscitou. E é sobre isso que o apóstolo Paulo trata em todo o capítulo 15 dessa carta aos Coríntios. Havia naquela região de Corinto, o pensamento grego era o pensamento dominante. Corinto é na região da Grécia, e os gregos não acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam que o espírito, que a alma, eles eram eternos, mas que o corpo nunca mais ressuscitaria, mesmo porque na mente dos gregos havia uma dualidade. Aquilo que é espírito é bom, e aquilo que é matéria, é corpo, é ruim. Então, para eles, quando uma pessoa morria, ela estava na verdade sendo liberta, ela estava saindo de um estado inferior e atingindo um estado superior. Assim, na mente dos gregos, ressurreição seria retrocesso, seria deixar de um estado soberano, sobrenatural e maravilhoso para se tornar um estado inferior. Por isso então, Paulo começa a advertir aqueles, porque começaram a colocar até mesmo em dúvida a própria ressurreição de Cristo. Então Paulo vai tratar no capítulo 15 sobre a veracidade da ressurreição. E ele começa, se você virar a página aí, lá no capítulo 15, no versículo 1, na verdade, lá para o versículo 3, Paulo começa a trazer aqui alguns indicativos históricos, algumas provas históricas de que Cristo ressuscitou. E diz aí no versículo 3, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Então Paulo está dizendo, olha, Jesus ressuscitou, e existem testemunhas dessa ressurreição de Cristo. Pedro viu, os discípulos de Jesus viram, Jesus apareceu ao mesmo tempo para 500 pessoas, haviam 500 pessoas em um lugar quando Jesus se mostrou, e dessas 500 pessoas, muitos ainda estão vivos. Existem testemunhas oculares para a ressurreição de Cristo. E Paulo faz questão de dizer duas coisas a respeito do Messias, a respeito de Jesus, aí no versículo 3. Ele fala que Jesus morreu pelos nossos pecados, como diz as Escrituras. Isso porque alguns começavam a dizer, e até nos dias de hoje, alguns teólogos liberais dizem que na verdade Jesus não morreu, que Jesus na cruz somente desmaiou. Sim, tem gente que defende isso.
e de que uma vez que Jesus apenas desmaiou na cruz, quando tiraram ele da cruz e colocaram no sepulcro, e os túmulos desta época são completamente diferentes dos nossos túmulos, eram cavernas, onde havia ali, era bem fresco, era um lugar tranquilo. Então Jesus, que havia somente desmaiado, quando foi colocado no sepulcro, ele acordou do seu desmaio e saiu de lá. Alguns vão defender que não encontraram Jesus, porque na verdade os discípulos raptaram o corpo de Jesus para poder contar uma boa história depois. Outros vão dizer que as mulheres não encontraram Jesus porque elas foram no túmulo errado. Elas tinham um GPS desses dos nossos dias, e o GPS mandou elas para o lugar errado. Então Paulo vai dizer, olha, a grande questão é, Jesus morreu. E a Bíblia disse que as Escrituras afirmam que ele haveria de morrer. Mas algo que era novidade para as pessoas, para os judeus e para os gregos. O Messias não só morreu, mas ele também ressuscitou, e as Escrituras diziam que ele ressuscitaria. Na mente do judeu, Jesus ressuscitar, o Messias ressuscitar, era algo inconcebível, porque o Messias viria e já julgaria todas as pessoas e governaria de uma vez por todas. Então esse conceito da ressurreição, embora os judeus acreditassem, crescem na ressurreição dos mortos no último dia, eles não acreditavam que o Messias o faria como a primícia de todas as coisas. Então Paulo vem defendendo essa doutrina tão importante da fé cristã. Porque se nós arrancarmos, se nós tirarmos o entendimento de que Cristo Jesus ressuscitou, toda a nossa fé entra em colapso. E é sobre isso que Paulo vai tratar na sequência do seu texto, na sequência do seu escrito. Olha o que ele diz aí no versículo 14, ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais do que isso, versículo 15, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, verso 15, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Paulo então vai dizer, olha, se vocês não conseguem entender e crer que Cristo Jesus ressuscitou, a fé não faz sentido. A fé de vocês é inútil. Se Cristo Jesus não ressuscitou, e se não há ressurreição, não há esperança. A vida é só isso mesmo que nós vemos. Então, ele cita um famoso provérbio dos epicureus, está lá no versículo 32, verso 32 diz assim: se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, aí ele cita o provérbio, ele diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que Paulo está dizendo é, se não há ressurreição, se Cristo não ressuscitou, então a vida não faz sentido, não há uma realidade posterior a essa. Então o que a gente mais pode fazer, o que melhor deveria fazer é aproveitar a vida, comer, beber, gastar a vida, porque afinal a vida é tudo o que nós temos. E infelizmente muitos cristãos vivem dessa forma, se esquecendo que haverá uma ressurreição, se esquecendo que haverá uma prestação de contas, se esquecendo que a vida acontece realmente quando Cristo Jesus voltar de uma vez por todas. E o que nós temos aqui é somente um prelúdio, somente uma introdução a uma realidade ainda maior. E há muitos que vivem a vida assim. E é tão interessante que, sob esse pretexto de viver a vida, muitos colocam a vida em risco para viver a vida. Parece até um negócio meio estranho, né? Em que as pessoas começam a se entregar a tantos prazeres que são destrutivos para esta vida aqui, sob o pretexto de dizer, só se vive uma vez, então eu tenho que aproveitar. E nesse aproveitar da vida, só estão diminuindo ainda mais o seu tempo de vida sobre a terra, porque se envolvem com coisas que destroem a sua vida,
o seu corpo, a sua saúde, o seu emocional, a sua mente, a sua família e todas as outras coisas. Se colocam em risco de vida tentando viver a vida, porque não conseguem enxergar uma realidade que vai além dessa vida. Quando Paulo escreve sobre isso, do versículo 35 em diante, ele vai falar sobre a ressurreição do último dia, de que aqueles que dormiram em Cristo, esses ressuscitarão no último dia, como Cristo também morreu e ressuscitou. Aqueles que estão abrigados em Cristo ressuscitarão em corpo, ressuscitarão em físico. Não seremos almas etéreas, espíritos flutuantes por toda a eternidade. A Bíblia nos garante que naquele último dia, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos no dia da vinda de Cristo serão transformados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 em diante, fala a respeito dessa transformação. Então haverá uma ressurreição do último dia, é o que a Bíblia nos assegura, é o que Cristo nos assegura, é base da nossa fé cristã. Mas não só isso. Quando nós olhamos para esse texto e vemos o versículo 20, Paulo dizendo que, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia daqueles que já dormiram. E no verso 21 ele diz: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Aqui Paulo usa um outro argumento, que também é um argumento que ele vai defender em outros lugares, de que ressurreição é o processo inverso da morte. O que é morte? O que significa morte? Alguns vão dizer que morte é o cessar da existência biológica. Vão dizer que morte é quando o coração para, é quando o cérebro entra em falência. Isso é morte. Alguns vão dizer que morte é a incapacidade biológica de prolongar os dias. Isso vai ser conceituado por aí como morte. Mas a Bíblia fala de um outro tipo de morte, que inclusive traz como consequência a morte biológica. Mas a morte biológica não é o que a Bíblia chama de morte no sentido mais amplo. Que morte, na verdade, fala a respeito de um estado. Morte é uma natureza. Morte é o estado de estarmos desligados de Deus, de sermos inimigos de Deus. E nesse caso a Bíblia vai nos dizer, em Efésios capítulo 2, que todos nós éramos por natureza mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Que nós fazemos parte de um mundo onde só há mortos. Que quando você assiste um filme ou um seriado de zumbis, você não sabia, mas exatamente a vida que nós vivemos sobre essa terra. Andamos em meio a mortos. Pessoas passam do nosso lado, andam, falam, comem, mas estão mortos. Porque a morte não fala de um cessar biológico. A morte fala, na verdade, de uma natureza que estende essa morte a todas as outras coisas. Por isso que os relacionamentos morrem. Por isso que as pessoas não têm uma facilidade em ter relacionamento com Deus. Por isso que os nossos sentimentos são tão conturbados. Por isso a gente se estressa. Por isso a gente entra em depressão. Por isso a gente se sente oprimido. Por isso a gente tem ansiedade. Por isso a gente tem tristeza, angústia. Às vezes questiona se vale a pena estar vivo ou se não vale a pena estar vivo. Por isso nós tomamos decisões que são decisões de morte. Por isso nós usamos as nossas palavras e com as nossas palavras nós matamos os outros. Por isso nós usamos os nossos membros, as nossas mãos, os nossos pés, a nossa língua e todo o nosso corpo com atitudes que produzem morte. Porque na verdade a morte exterior nada mais é do que a consumação externa de uma morte que já aconteceu no coração. Todos estão mortos em seus delitos e pecados. Todos são por natureza mortos. E se nós entendemos que a morte não fala somente de uma realidade futura,
mas fala também de uma realidade presente, que todo o caos que existe no mundo, que toda a forma de bagunça que existe ao nosso redor, é resultado da morte, é resultado dessa natureza, que toca não só a nós, mas que corrompe também o universo criado por Deus. Se nós entendemos que essa morte não fala somente de uma realidade futura, nós vamos entender que a vida da qual Jesus fala, e a ressurreição da qual Jesus nos mostra, e o apóstolo Paulo está falando, não é só uma ressurreição futura, fala também de uma ressurreição presente, fala de um voltar à vida nos dias de hoje. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, volte algumas páginas aí, Romanos capítulo 6, em Romanos 6, o apóstolo Paulo fala sobre ressurreição novamente, mas ele faz uma aplicação diferente. Enquanto que em 1 Coríntios 15 ele está falando da ressurreição do último dia, a Bíblia nos fala de uma ressurreição presente, uma ressurreição do hoje, uma ressurreição do agora. No capítulo 5, do verso 12 em diante, Paulo faz o mesmo paralelo que ele fez ali em 1 Coríntios 15. Ele fala de Adão e ele fala de Jesus. Através de Adão, através da humanidade, da natureza humana, entrou o pecado no mundo, mas através de Cristo entrou a salvação no mundo. Se pelo pecado de um homem veio a morte a todos os outros, pela obediência de um homem, a saber, Cristo Jesus, veio a vida a todos os homens. Então ele vai dizer no capítulo 6, verso 1, na verdade vamos ler um pouquinho antes, um versículo que todo mundo conhece, capítulo 5, verso 20, ele diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, ou seja, a lei de Deus mostra o quanto nós somos mortos, a nossa incapacidade de cumprir de forma completa, sem nenhum erro, toda a lei de Deus mostra que há morte no mundo. Então ele fala que a lei foi introduzida para ressaltar a transgressão. E aí o verso 20, a parte B, um texto que todos conhecem, diz: mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, ou onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ele faz uma pergunta retórica, no capítulo 6, verso 1, ele diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, presta atenção no versículo 4, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Aqui o argumento de Paulo é: assim como Cristo ressuscitou, nós que morremos em Cristo, nós que morremos para essa morte, nós que morremos para esse mundo, nós que entendemos que há algo muito maior do que simplesmente o caos que nos cerca, nós que entendemos que o caos em que nós estamos metidos é, na verdade, a consequência de uma morte muito maior que aconteceu em nós, nós que entendemos isso e morremos para esse mundo, ou nos abrigamos em Cristo Jesus, e fizemos isso inclusive através do batismo, nós que morremos, assim como Cristo ressuscitou, nós também já ressuscitamos. Enquanto que em 1 Coríntios 15 ele fala de uma ressurreição do porvir, aqui ele fala: nós já ressuscitamos em Cristo. E esse ressuscitar, ele diz o que é? Ele diz que esse ressuscitar é para que nós vivamos em novidade de vida, ou seja, uma vida de gente viva. Isso é muito importante nós entendermos, queridos, porque nós vivemos dias em que o cristianismo está se popularizando tanto, e ser evangélico também se populariza demais, e isso está queimando o nosso filme, está ficando cada vez mais complicado,
Pessoas que dizem, eu creio em Jesus, eu creio na ressurreição de Cristo, não fazem a mínima ideia do que significa a ressurreição de Cristo. Porque se entendesse que a ressurreição de Cristo também fala da nossa ressurreição para uma vida transformada, falaria menos e viveria mais. Acontece que os referenciais de cristãos que nós temos nos dias de hoje são completamente contrários aos referenciais que a Bíblia coloca. Porque estes, na verdade, não morreram para o pecado. Na verdade, estes ainda estão mortos em pecado. Estes ainda não ressuscitaram. Por isso as suas palavras não mostram isso. As suas atitudes não mostram isso. E por mais que professem uma fé ou uma religião, eu já ouvi algumas pessoas dizendo de que quando vão pregar o Evangelho, ouvem da boca do outro que está ouvindo o Evangelho, olha, o que você está falando é muito bonito, mas eu conheço muito crente, eu não estou a fim de ser crente que nem eles não. Eu sei exatamente do que você está falando, e é muito bonito isso na teoria, mas na prática, eu conheço gente que acredita em milagre, que coloca no carro propriedade exclusiva de Jesus, que coloca quadrinhos na casa dizendo, essa casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e nada contra essas coisas, coisas válidas. O problema é que do lado de fora há uma mostra de que parece que há vida, mas as atitudes são atitudes de gente morta. As palavras são palavras de gente morta pelo pecado. As aspirações, as motivações, são aspirações e motivações de gente morta. Não tem problema se você quiser colocar a propriedade de Jesus em qualquer coisa da sua vida. A grande questão é que, será que são só as coisas do lado de fora que são propriedade de Jesus? Ou será que o meu coração, a minha vida, as minhas motivações são propriedade exclusiva de Cristo? Ou será que aquele velho homem, aquela velha mulher não morreu, continua vivo e operante, morto, vivo, walking dead, caminhando por aí, como um zumbi, sendo liderado, sendo conduzido por uma vida de gente morta. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, fala a respeito dessa morte e dessa vida. Há mais uma vez um contraste entre morte e vida. E ele dá aqui também alguns indicativos de como perceber a morte ao nosso redor e talvez até mesmo nas nossas vidas. Capítulo 2 de Efésios, o verso 1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Aqui Paulo diz como é que uma pessoa morta se comporta, como é que aquele que está morto espiritualmente se comporta. E Paulo é tão bonzinho que ele fala com esses irmãos: vocês estavam mortos, tá? Isso já passou, isso já não faz mais parte da realidade de vocês, vocês estavam mortos. E ele diz como é que andam as pessoas que estão mortas. No versículo 2 ele diz que essas pessoas mortas vivem de acordo ou seguem a presente ordem deste mundo. Aqueles que não morreram para esse mundo, aqueles que ainda não ressuscitaram para Cristo, são levados pela galera, são levados pelo pensamento dessa era, são levados pelas filosofias desse mundo, pautam os seus valores, pautam a sua família, pautam as suas decisões pelo pensamento que corrói a nossa sociedade. Um pensamento que é egoísta, um pensamento que é humanista,
um pensamento que é materialista, que coloca as coisas em primeiro lugar e em último lugar as pessoas, e Deus em lugar nenhum. Ele diz: gente morta vive como todo mundo vive. Então, uma forma de descobrir a mortalidade que ainda está remanescente em nós, é pensar se as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos desejos, são pautados e orientados pela palavra de Deus, ou são pautados e orientados pela mente desse mundo, pelos valores desse mundo, pelos padrões desse mundo. Porque aquele que ainda está morto é guiado pelo sistema de pensamento desse mundo. Se deixa se ludibriar pelo sistema de regras, de valores, de ética, de moral que esse mundo prega. Que diz que eu tenho que colocar a minha vontade em primeiro lugar, o meu prazer em primeiro lugar, os meus desejos em primeiro lugar. E que eu devo me relacionar com o outro somente à medida em que esse outro traz para mim alguma coisa de positivo, algo de construtivo, algo que acrescente na minha vida. E aí surgem frases de Facebook das mais bonitas possíveis, dizendo que eu estou expulsando da minha vida todas as pessoas que não acrescentam. E você fala: nossa, que sabedoria, né? E por trás desse discurso, há um entendimento que as pessoas só prestam à medida em que elas de alguma forma me dão alguma coisa em troca. À medida de que de alguma forma eu possa retirar delas alguma coisa que seja bom para mim. As amizades não são mais pautadas no o que eu posso dar. Fala a verdade, pensa comigo. Qual foi a última amizade que você disse: essa pessoa é insuportável? Essa pessoa é chata. Essa pessoa tem problemas de caráter. Essa pessoa é mesquinha. Essa pessoa é fofoqueira. Essa pessoa machuca os outros. E por isso eu vou ser amigo dele. Por isso eu vou ser amigo dela. Para ajudá-lo, para ajudá-la a ser uma pessoa melhor. Qual foi o último amigo? Você consegue lembrar? A última pessoa no seu ambiente de trabalho, na sua família, na sua vizinhança, na sua igreja. Qual foi a última pessoa que você falou assim: eu vou colar nessa pessoa e eu vou ser uma boa influência? Isso não é natural, queridos. Isso não é normal. Isso não é coisa de gente morta. Isso é só para quem está muito vivo. Só gente viva, que se pauta pela palavra e não pela galera, tem condições de se relacionar com alguém, não esperando algo em troca, mas disposto a dar tudo de si para o bem do outro. Amém? Quando nós pensamos nessas coisas, a gente não entende o quanto essa lógica é maravilhosa. Porque enquanto esse mundo diz: coloque-se no seu lugar, proteja-se, pense primeiro em você, porque afinal, se você não pensar em você, quem vai pensar? Se você não se valorizar, quem vai te valorizar? Pensa comigo, segue comigo só na base da lógica, tá? É isso que esse mundo diz: preserve-se, cuide só de você, e se algo ou alguém te ameaçar, defenda-se. É isso que esse mundo diz, não é? Se todo mundo pensar assim, vamos só pela lógica, se todas as pessoas pensarem: eu tenho que cuidar de mim, e tudo que me ameaça eu vou contra-atacar, se todas as pessoas pensarem dessa forma, quantas pessoas estarão contra você? Quantas? Todas. Se todo mundo pensa assim, é cada um por si, e Deus só para mim. Agora a gente olha para a lógica da Bíblia, e a lógica da Bíblia diz: pense no outro em primeiro lugar. Deixe para você o segundo plano. Não queira ser servido, sirva. Fácil isso, irmãos? Fácil ou não? Muito complicado. Agora pensa comigo só na base da lógica, tá? Se todo mundo pensasse assim,
quantas pessoas estariam a favor de você? Quantas pessoas quereriam o seu bem? Quantas? Todas. Todas as pessoas seriam supridas, amadas, cuidadas, servidas. Mas a lógica desse mundo é cada um na sua. E aí, ninguém é amado, ninguém é servido. E aí algumas pessoas vão para aquela assim, bom, não dá para confiar em gente, então vamos investir em animais. Gosto muito mais de cachorro do que eu gosto de gente. É lógico. Esse mundo nos ensina a cena nossa. E aí hoje, tem até culto fúnebre para cachorro. Está indo bem. Na Europa, recentemente, foi aprovada uma lei que as famílias podem deixar herança para os cachorros. Legal, né? Esse mundo caminha muito bem. E sabe o que é isso? Efeito da morte. Aquele que está morto, o texto continua dizendo, costumavam viver segundo, ou seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar. Isso aqui é um nome mais ameno para falar do Satanás, do capiroto. Porque aquele que está morto não segue só a galera, aquele que está morto segue o diabo. Como você pode dizer isso, Jean? A Bíblia dá alguns títulos para o diabo. Um deles é pai da mentira. Hoje é dia 2 de abril. Irrelevante. Completamente irrelevante esse comentário que eu acabei de fazer. O dia 2 vem depois do dia 1, dia 1º de abril. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. E a Bíblia ainda vai dizer, não para vocês, tá? Para outras pessoas, o diabo é o vosso pai, porque ele é um mentiroso. E quando nós temos atitudes do diabo, nós estamos seguindo quem? Nós estamos seguindo quem? Tem medo de falar, não. É o cão mesmo. A Bíblia chama o diabo de homicida desde o início. Aí você fala, Jean, eu estou de boa, nunca matei ninguém. Do lado de fora talvez não. Mas vocês estão diante de um assassino serial. De alguém que já matou, e pasmem, você pode mudar de igreja depois dessa se você quiser, ainda mata de vez em quando algumas pessoas. E fiquem ainda mais pasmos, alguns crentes. Porque Jesus vai dizer que a questão não é o do lado de fora, a questão é do lado de dentro. Que os mandamentos e as leis são só uma ilustração exterior, possível, que acontece a partir de algo que já aconteceu lá dentro. Por isso no Sermão do Monte Jesus vai dizer, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas vocês não entenderam o que está por trás disso. Vocês não entenderam que adultério, ou que quebrar uma aliança de fidelidade, não fala só de algo que acontece fisicamente do lado de fora, mas se um homem olhar para uma mulher com um olhar impuro, em seu coração com ela, ele já cometeu adultério. Porque o princípio não é, não se deite com outra mulher. O princípio é, tenha fidelidade na aliança que você estabeleceu com alguém. E há muitos que nunca quebraram essa aliança e essa fidelidade do lado de fora, mas que quebram do lado de dentro. Por isso a grande questão não é mudar os nossos hábitos simplesmente, mas mudar o nosso coração. Porque há muita gente que parece vivo do lado de fora, mas ainda está morto. Porque a gente olha para a lei e a lei fala assim, não mate,
Mas se você der um couro na pessoa, deixar ela quase morta, não morta, quase morta, e foi embora para casa, está tudo tranquilo, não matei, não é verdade? Não matei, só dei um couro daqueles bem bom, deixei o indivíduo meio morto, porque foi merecido, e eu não pequei contra Deus, porque eu não matei, estou bem na vida. Quando a gente não entende que as coisas que acontecem do lado de fora, nada mais são do que um reflexo de uma morte interior, nós vamos para a igreja, nós aprendemos um código de ética e de regra, um freio social, que nos impede de fazer algumas outras coisas, porque há muita gente que deixa de fazer aquilo que é errado na sociedade, porque a sociedade condena, não é verdade? Fala a verdade. Recentemente a gente teve um caso no Espírito Santo, lembra? A polícia entrou de greve, e um monte de cidadão de bem, né, começou a saquear a loja, a destruir tudo, a pôr fogo nas coisas, cidadão de bem. Porque na verdade, os freios sociais nos impedem de colocar para fora essa morte. E muita gente, quando se converte, entre aspas, aprende só uma nova cartilha de coisas que não deve se fazer do lado de fora. Mas o coração nunca mudou. Nunca mais sai da sua boca uma palavra blasfema. Mas a mente é uma podridão só. Nunca mais tem do lado de fora uma atitude violenta. Mas o coração parece um vulcão em erupção. Em que vai para casa, conta até 10. Na base de quantas facadas eu estou dando no indivíduo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estou tranquilo. E tentam resolver o lado de fora, usando uma metáfora bíblica, limpam o exterior do copo, mas o interior ainda está sujo. Aquele que anda em morte, segue a galera, e segue o diabo, mas não só isso. E essa é talvez a mais assustadora. Olha aí, versículo 3. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Aquele que ainda está morto, segue a galera. Aquele que está morto, segue o diabo. Aquele que está morto, segue o próprio coração. Deixa o teu coração te guiar. Tome as decisões pelo seu coração. E lembra, enganoso é o coração do homem. Egoísta é o coração do homem. Da mulher também. Materialista é o coração do ser humano. Mais voltado a fazer aquilo que é contrário a Deus do que aquilo que é vontade de Deus. Fala a verdade. Não é fácil buscar obedecer os mandamentos do Senhor. É ou não é? Fala a verdade. Não tem um tanto de coisa que a gente ainda luta, dizendo, meu Deus, eu preciso viver isso, mas está tão difícil. Não tem? Ou só comigo? Tanto de coisa que a gente sabe que tem que deixar de fazer e não deixa. É o pecadinho de estimação, sabe? Leva no pet shop, coloca na coleirinha, traz na igreja, apresenta ele para Deus, Senhor, dá aqui meu pecado. Aí acaba o culto, passa a mão no totó, né? Vamos para casa, a gente tem uma semana longa pela frente. Um monte de coisa que sabe que já não está mais, não faz mais parte, não deveria fazer parte da vida, mas está lá. E um monte de coisa que sabe que deveria fazer parte, mas não consegue colocar na vida. Um monte de coisa que sabe, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. E ouve o próprio coração. É muito mais fácil ouvir um coração que se corrompe do que ouvir a palavra de Deus que nos confronta. E tudo isso é ainda mais fácil para aquele que está morto. Mas Cristo Jesus ressuscitou. E Ele ressuscitou. E o poder da sua ressurreição também nos trouxe vida. E se nós entendemos que morte não fala só de uma realidade futura,
mas fala de tudo o que cerca a nossa vida, começamos a entender que ressurreição e vida também fala não só de uma realidade futura, mas de algo que acontece nas nossas vidas todos os dias, ou deveria acontecer nas nossas vidas todos os dias. Olha o que diz a sequência do texto, no versículo 4. Diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus, olha o versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos. Paulo diz, Jesus ressuscitou, e Jesus nos ressuscitou. A ressurreição que cremos como igreja, não fala só da ressurreição do último dia, mas da vida que há em nós, no momento em que reconhecemos que estamos mortos, e que precisamos matar essa morte, entregar esses velhos hábitos e esse velho coração ao Senhor, a fim de que nele possamos ressuscitar para uma nova vida. Amém, queridos? Deus não espera só que a gente mude de hábito. Deus não espera só que a gente mude de palavras e de atitudes. O Evangelho de Cristo é o Evangelho que muda o nosso coração, que muda a nossa interioridade, que transforma morto em vivo, que transforma aquele que é inimigo de Deus e que segue a galera, que segue o cão e que segue o seu próprio coração, em alguém que tem a capacidade de se opor à galera, de resistir ao diabo e de subjugar o seu coração, a fim de obedecer à voz daquele que nos ressuscitou. Isso só é possível por uma intervenção do Espírito Santo. Jesus pode fazer muita coisa do nosso lado de fora, e Ele faz, mas o maior milagre que Cristo Jesus ressuscitou, o maior milagre que Ele pode fazer, é com a sua ressurreição, também nos ressuscitar. Se a morte é a distância de Deus, se a morte eterna é a distância eterna de Deus, a vida é a reconciliação com Deus, e a vida eterna é a reconciliação eterna com Deus. Amém? É sobre isso que a ceia trata, sobre uma vida que recebemos em Cristo, se entendemos que estamos mortos em nossos delitos e pecados, e que esse corpo segundo essa morte, ainda vai tentar nos arrastar para os velhos padrões, mas agora existe em nós, uma vida que nos dá a capacidade de subjugarmos os nossos corpos, de transformarmos a nossa mente, a fim de que vivamos para a glória de Deus. Amém? Para encerrar, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, uma página talvez atrás. Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, o verso 14 diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paulo diz
que se houver alguma coisa que eu possa me alegrar e me orgulhar, que seja essa: Cristo crucificou a morte, e eu estou me crucificando com Cristo, para que assim como Ele ressuscitou, nós também possamos ressuscitar. Amém? Você crê na ressurreição? Crê na ressurreição de Cristo? Crê na sua ressurreição? É por isso que nós estamos reunidos. Coloque-se de pé, nós vamos orar. Os irmãos que vão me ajudar na distribuição da ceia, podem se preparar também em nome de Jesus. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por esse momento em que podemos lembrar da morte de Cristo, que podemos lembrar que Cristo morreu estando nós mortos em nossos delitos e pecados, e a motivação de Cristo, a motivação de Deus a nos salvar, não foi aquilo que a gente tem a capacidade de fazer, mas foi pela misericórdia. O texto de Efésios 2 diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo Jesus, estando nós mortos ainda em nossos delitos e nossos pecados. A morte não é algo que nós podemos reverter. Só Deus tem o poder de trazer a vida. A única coisa que a gente pode fazer é reconhecer que precisamos de vida e é clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, me dá vida, porque eu olho para mim, para o meu coração, para a minha mente e para as coisas ao meu redor, e eu vejo a morte e os efeitos da morte na minha vida, na minha casa, na minha família, dos meus negócios, no meu trabalho, na faculdade, na vida com os meus vizinhos, no relacionamento com as pessoas da minha própria casa, no relacionamento com os meus irmãos, com os meus cunhados. Tudo que eu vejo é morte, Senhor. Mas eu creio que o Senhor ressuscitou e que eu posso ressuscitar contigo, se eu me lembrar de que o Senhor morreu pelos meus pecados e pela minha morte, para que pela tua morte eu pudesse ter a tua vida. Vamos orar? Te damos graças, Senhor, porque nessa noite podemos celebrar mais uma vez e lembrar mais uma vez da glória da tua morte, Senhor. Enquanto muitas pessoas fazem questão de lembrar e de comemorar os aniversários, o nascimento de alguém, e até mesmo a nossa cultura cristã faz questão de comemorar o Natal, o nascimento do Senhor, como sendo o ápice de todas as coisas. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, instituiu um memorial que deveria ser lembrado por gerações, todas as vezes, e esse memorial apontava para a sua morte, que foi o momento mais glorioso do cumprimento da vontade de Deus e do plano redentor de Cristo Jesus, a sua morte e a sua ressurreição ao terceiro dia. Morte essa com a qual nós nos identificamos através do deitar e do se levantar das águas do batismo, dizendo que somos um com o Senhor na sua morte, e da mesma forma somos um com o Senhor na ressurreição. Que sempre nos lembremos, Senhor, ao participar da mesa do Senhor, ao estarmos diante da mesa do Senhor, dos elementos do pão e do cálice, que nos lembremos de que eles foram instituídos às vésperas da tua morte, e que foram rememorados após a sua morte e a sua ressurreição, com uma alegria ainda mais indizível, porque o Senhor nos promete uma ressurreição no último dia, mas o Senhor nos garante uma ressurreição no aqui e no agora, uma vida eterna na glória, nos novos céus e na nova terra, com um corpo ressurreto e glorificado, mas uma vida completamente diferente daqueles que estão mortos, hoje, aqui, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, na nossa família, em cada lugar onde o Senhor nos coloca. Que essa vida toque cada um de nós, e aqueles que nessa noite se reconhecem como mortos espiritualmente, que recebam do Senhor essa vida em abundância, para viver em novidade de vida. Que nós possamos crucificar a nossa carne dia após dia, para que possamos viver a tua vida dia após dia. Consagramos esses elementos e recebemos com ações de graças os elementos
que atestam para a morte e a ressurreição do Senhor. Em nome de Jesus.